Jessicast. Isso mesmo, meu amor. Então eu já vou logo te avisando, porque fica ligado, porque hoje é muito papo, é muito assunto, porque Neio gosta de falar, manicure gosta de falar, vocês sabem, não é mesmo? Então, já corre, se inscreve no canal, dá o seu like, porque é isso que nós queremos. E o melhor, ative o sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, você será notificado. Olha que legal. Gostou? Então vambora, porque a convidada de hoje, primeiro assunto, ela fez um evento nesse ano que, meu amor, bombou, Vitória. Isso mesmo. Ela é a criadora, idealizadora do Expert Nails, maravilhoso. E vou te falar mais, ama postar, gente, porque eu fui pesquisar a vida dessa mulher na internet e sabe o que ela fez? Me fez ficar com o dedo na tela assim, ó, 15 minutos. Até achar as fotos que eu queria. É isso mesmo. Eu estou aqui hoje com ela, Priscila Camponês. Prazer, meu amor, estar aqui hoje. Convidada pela Jess para estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história para vocês, né? Porque para algumas meninas eu sou inspiração no mundo nails. Comecei há muitos anos e hoje vou estar contando um pouquinho da minha história para vocês. Isso mesmo. Então, aquela pergunta que a Jess ama fazer, que é: como você entrou no mundo nails, onde tudo começou? Eu vi que quando você entrou, meu amor, tem muito tempo, sim, né? Somos, vamos botar assim, a geração dinossauro, né? Eu falo com as meninas quando a gente se encontra. Eu falo que 10 anos de profissão não é pra muitas, né? São pra poucas. E várias, né, foram desistindo no meio desse processo, porque não é fácil. Pra ninguém, nunca foi fácil. Quando eu comecei no mercado, eram muito poucas meninas que estavam fazendo unha. Comecei fazendo um curso de unha de gel lá em Laranjeiras e depois eu fui me aperfeiçoar na fibra. Depois comecei a fazer mais a parte de nail art. Tudo foi muito novo pra mim, porque eu nunca tinha sido manicure tradicional. Eu trabalhava como atendente numa clínica odontológica e sempre gostei de trabalhar com coisas artesanais. E aí sempre me falaram: Priscila, você ia dar certo fazendo unha de gel, porque tá começando agora, tá tudo muito novo no mercado. Falei, vamos ver como que vai ser. Aí peguei um cartão emprestado, fui lá, passei em 10 vezes, vamos fazer. Filha, com 3 meses eu falei: meu Deus, isso não é pra mim. Não dá pra ficar aguentando cliente na minha cabeça, reclamando, ainda por cima as unhas antigamente, há 10 anos atrás, gente. Pelo amor de Deus, quem começa hoje, vocês já estão pegando uma bagagem, vocês não têm noção. Porque antigamente, pra gente... Não tinha nada disso. Meu Deus. Nada. Não existia curvatura, não existia unha fina, era aquele calombo de 1 quilo. O que a gente aprendia era: quanto mais gel, mais resistente a unha vai ficar. Aquele ponto de tensão desse tamanho, que só Jesus da misericórdia, gente. Então, assim, antigamente não existia essa bagagem que vocês já estão pegando hoje. Porque quem tá começando hoje acha, é difícil. Não é, gente. Vocês estão pegando já tudo muito prático. Antigamente não existia isso. Quando começou a existir a parte de decoração, meu Deus. Falei, meu Deus, como é que eu vou colocar aquele fitilho? Gente, fitilho, vocês não têm noção. A unha descolava toda e o fitilho junto, assim, ó. Então, assim, o início não foi fácil. Já tem 10 anos que a gente tá no mercado. Comecei com a parte de unha de gel. Depois eu foquei na fibra. Não deu muito certo pra mim, porque eu começo a me coçar toda, tive alergia. Também teve a parte de depois de começar com decoração, foi onde eu comecei um pouquinho a melhorar. Quando eu fiz o meu curso, não lembro o ano agora. Eu fiz com a Lilian Vieira. Eu lembro que quando eu fiz 5 técnicas com ela, foi nail art, não sei o que, art mix, um monte de coisa. E aí daí eu comecei a querer melhorar, porque tinha a unha, a decoração e o encapsulado. Ia piorar mais ainda aquela questão da unha ser grossa. Então, quando eu fiz esse curso com a Lilia de decoração, me abriu várias ideias. Por quê? Eu sempre gostei da decoração, porque todo mundo me conhece como Priscila, que gosta de decoração de unha espalhafatosa. E também por conta que ela começou a mostrar mais a parte que antigamente não existia. Simetria de unha, lixamento técnico, isso aí não existia, gente. Existe hoje pra vocês, porque antigamente isso não existia. É verdade. Então, foi a parte que começou a melhorar um pouquinho. Tem uns 5 anos pra cá.
Então, isso daí me abriu várias ideias de que, vou começar a fazer unhas decoradas, e foi o que me deu um boom. Que eu comecei a ficar bem conhecida e as meninas, assim, começarem a se inspirar em mim. Porque sempre quando eu vejo algum evento, as famosinhas estão lá, porque hoje pra mim é assim, né? As famosinhas estão lá, elas falam: Priscila, eu comprei aquele seu curso, eu aprendi a fazer baby boom com você, aprendi a decorar com você. Cara, isso é muito gratificante pra mim. Porque eu vejo as meninas assim, que hoje eu fico, meu Deus, tipo, a gente se inspira na pessoa e a pessoa fala que aprendeu comigo, meu Deus do céu. Mas enfim, foi maravilhoso esse início. Não foi fácil, como todo mundo aí fica perguntando. Eu recebi também uma pergunta se eu já pensei em desistir. Eu acho que toda nail designer já pensou em desistir, porque o início não é fácil, gente. Não é fácil, você se depara que você fez um investimento, você não consegue cliente fácil, você tá ali com seu material parado, você precisa pagar as contas e você não consegue, você pensa em desistir, porque isso é triste pra gente. Exatamente. E eu vejo muito, além disso, das meninas ter esse pensamento de desistência, de que não dá, porque vê o hoje, o nosso hoje. Né? Elas não viram o que a gente passou lá atrás. Não tem noção do passado. É isso aí. E eu falo muito isso, principalmente nos podcasts, né? Porque eu escuto as histórias e isso é muito interessante pra quem tá começando hoje. O seu hoje é o nosso passado. Então não tenha medo de arriscar. Se você acredita em você, que é o principal, você precisa acreditar em você, não desiste. Acredita, porque vai dar certo sim. Não tenha medo. Tem que cair, tem que ir dentro, isso aí, investe em curso, principalmente em curso, porque eu vejo muitas profissionais que querem investir em material para depois investir em curso. Isso é muito errado. Tem gente que faz um curso e acha que vai ganhar rios de dinheiro. Exato. Gente, não é assim. Não é assim. Você tem que fazer um curso, ganhar um dinheirinho, guarda, faz outro curso, porque é ali que você vai começar a aprimorar ali a técnica para você começar a ser boa no que você está fazendo. Porque senão também não adianta. Você tem que ser boa numa coisa, porque se você quiser também abraçar o mundo, não dá certo. Então, assim, tenta se destacar com algo que vai te fazer bem, porque tem gente que abraça o mundo e não foca numa coisa só pra ser boa naquilo e ser referência no mercado. Porque hoje o que todo mundo fala, eu sou referência na fibra, não sei o quê. Então, assim, foca em algo que você vai conseguir caminhar com ele e ele vai te levar a algum lugar. Porque foi assim que eu comecei. Eu comecei com a decoração, hoje já tô com outra técnica, com molde. Então, você vai migrando de técnicas e questão de decoração, de técnica e coisas novas no mercado, porque você precisa se aprimorar para você ter uma cartela de clientes, porque senão também não adianta. Não adianta você investir e não ter uma clientela boa, porque senão não tem retorno financeiro. Exatamente. E você falou há pouco que quando você começou, você pegou um cartão emprestado para poder fazer seu primeiro curso. Sim, parcelei em 10 vezes ainda. Parcelei em 10 vezes, aí no terceiro mês eu quis desistir. Como que desiste, gente? Com um monte de parcela pra frente ainda, não tem como. Tendo que pagar. Então, minha filha, aí tive que ir lá e continuar fazendo. E foi isso, uma motivação pra continuar. Porque senão, se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu estaria, acho que, atendendo ainda, sendo atendente lá da clínica, enfim. Porque eu não ia ter, como é que fala? Um esforço pra poder continuar. Por mais que todo mundo fale, tá ficando bonita, tá legal. Mas eu não tinha cliente. Eu tava gastando material, meu investimento com modelo. Então a gente não tava tendo retorno financeiro. Que é o que eu queria, né? Retorno financeiro rápido. E isso não existe. Isso é mito. Não adianta você achar que vai ter retorno financeiro rápido, porque não tem. Que não tem. E quando você começou o seu primeiro curso, você buscou o profissional ou você buscou uma marca? Porque hoje o leque para um profissional iniciar é muito grande, né? Não tem mais essa de falar a profissional que é boa, a marca que é boa. Isso aí. E antes eu lembro porque o meu primeiro curso de nail design foi em 2006 e foi pela Piubella. Então eu não conhecia outra marca. Na época, para vender Piubella, era um representante que ia no salão vendendo produto. E aí você comprava uma quantidade de produto e aí você tinha o desconto daquele produto pro curso. E mesmo assim ainda tinha que pagar.
Essa parte aí eu já nem lembro, porque quando eu comecei com Pio Bella, já tava no iniciozinho, mas quando eu comecei mesmo, na época, quando eu fiz, acho que era Gel da China, há 10 anos atrás. E a pessoa depois, assim, quando você vai procurar um curso, quando você é iniciante, você é seca, você não sabe de nada, você não sabe quem é profissional boa, você não sabe marca boa. Hoje você tem várias referências porque as pessoas já estão postando. E a internet tá aí ajudando, né? Antigamente não tinha isso de postagem. Como que foi? Peguei uma loja na época e essa loja falou que daria curso, né? Paguei o curso e a dona da loja me deu o curso. Só que hoje eu vi que a pessoa nem era instrutora, gente. Nem ela tinha noção do que tava fazendo. Nem ela tinha noção do que tava fazendo. Mas assim, foi bom pra mim porque a partir desse curso, que eu vi que a pessoa não era profissional e eu queria ser alguém, eu quis fazer mais cursos. Porque quando eu fiz, há 10 anos atrás, nessa loja, a pessoa me levou na casa dela e tal, fiz o curso, foi 2 dias de curso, paguei. Aprendi a fazer o encapsulada, fiz na época, não sei se você lembra, era aquele molde, o molde sem ser de papel, um de ferrinho. De ferrinho que encaixa, que tinha... Isso, aquele de ferrinho. Era um sufoco. E eu tenho certeza, não me lembro bem, mas eu tenho certeza que foi com gel da China, porque na época não era muito falado em marcas, não era. Logo depois veio a Magic Nails. E logo depois a Cútil, né? Mas quando eu comecei, eu tenho certeza que foi marca da China. Porque era desse tamanho a unha, não tinha... Era tip larga, enfim. Era uma coisa maravilhosa. Nem tip tinha... Fiz o de tip e curvatura. fiz o de tip e fiz esse de molde de ferrinho. Enfim, usei lá o gel, que eu não lembro a marca, mas eu tenho certeza que foi da China, porque na época não se falava muito em produto, em marcas de gel. E não tinha também essa variedade que a gente tem hoje, né? De marcas de géis boas no mercado. Antigamente era esses géis mesmo da China, na época eu acho que era... Lina, na época era isso. Então, assim, quando eu comecei, foi esse início que foi difícil, porque a gente não tinha um gel bom. Era aquela cabine com lâmpada. 5 lâmpadas azuis de UV. E, enfim... A mais bonitinha das UV era aquela que tinha aquela capinha azul, assim, meu Deus. Enfim. E depois disso, aí eu quis me aperfeiçoar, fui pra Benita, fui lá atrás da Benita pra fazer curso na época de fibra. Foi aí que eu conheci o T3. Foi na época que eu conheci o T3. Você conheceu? Mas depois desse primeiro curso que foi, assim, pra mim um desastre, porque pra mim a unha era horrorosa, eu queria algo melhor. Fiz a fibra, conheci o T3, que é da Start Nails na época, né? Logo depois veio a parte do PEC, que a Benita promoveu, o PEC em Linhares. Aí eu fui fazer esse treinamento do PEC. Eu vi uma foto sua. Isso, fui fazer. E o PEC me proporcionou, me abriu muito a mente pra marca, né? Que aí eu comecei a ver que a Cútil no mercado era uma marca boa. Porque foi ela que começou assim, melhorar. Não existia mais infiltração, a unha não caía sozinha, porque antigamente existia da unha cair sozinha. Hoje, a cliente que fala que a unha cai sozinha, gente, não dá. Isso não existe, tá? Prime era pra antifungos. Prime pra gente era antifungos. Meu Deus, quantas besteiras a gente já falou, né? Então, assim, depois disso daí, da Benita lá em Linhares e da Cútil, foi a parte que eu peguei pra fazer o aperfeiçoamento da Lilian Vieira, que foi as decorações que eu fui aprendendo e fui melhorando a partir daí os meus alongamentos. Entendi. Certo? Mas não foi fácil. Então, nessa parte do não foi fácil, qual é o sentimento que você tem quando você vê essa foto aqui? Essa foto. O que mais... É nessa foto aqui, gente, pra eu chegar nessa foto aqui, deu calo nesse dedo. De tanto que eu fiquei assim, ó, pra achar. Falei, nome de Jesus, cadê as primeiras fotos dessa mulher de unha que eu não encontro? Não tinha. Jesus! Pra vocês terem noção, a primeira foto dela foi em novembro de 2014. E eu fiz questão de dar print exatamente assim, pra ver. Porque ela colocou minha primeira cliente. E aí depois mais uma no mesmo dia. Então ela atendeu 2 clientes e ela já jogou minha primeira cliente.
Primeira cliente que... Então, meu Deus. Olha bem toda a estrutura, toda... Olha a simetria maravilhosa, Brasil. Olha essa simetria. Meu Deus, gente. Olha isso. Gente, Jesus toma conta. Não tinha uma simetria na unha, os cantos tudo comido. E foi o que eu falei com vocês, ó, sobre o fitilho. Porque aí já começou a época da decoração ali. E eu tinha que aprender decoração. Sendo que no curso eu aprendi só a botar um glitterzinho. Mas enfim. Não tinha estrutura, unha vermelha, sem simetria. Lembrar hoje, ver essas duas fotos... me faz lembrar algo que, assim, me deixou muito orgulhosa por ver onde que eu cheguei hoje, sabe? Mas essas fotos também me lembram algo que foi difícil com força. Por quê? Quando eu fazia essas unhas aí, eu não ganhava R$1. Todo mundo acha hoje, a Priscila viaja, a Priscila tem o espaço dela. Mas quando eu fazia essas aqui unhas... você já tinha um espaço? Como que você atendia? Como que foi pra você atender essas duas clientes aqui? Então, isso aí que eu ia falar. Essas duas unhas foi feita na varanda da casa do meu marido. Na mesinha ali de mármore. Uma sentada de frente pra outra pra atender, pra fazer isso aqui. Nessa unha aqui... Foi a primeira cliente que eu fiz, foi sentada no chão, e ela aqui com a mão aqui, a cliente com uma dor nas costas e eu podre no chão, enfim, mas saiu a unha. Agora essa aqui não, essa aqui eu já fiz já na mesinha de tarde lá na casa do meu marido, mas olhando isso daí eu vejo que foi através disso que eu pude alcançar hoje o que eu tenho hoje, porque tem gente que acha que só vê o bom. Ninguém vê o que você passa. Porque todo mundo hoje já está começando, não precisa mais passar por isso para poder chegar a um nível bom. Porque hoje as meninas já estão começando, já chegando no nível bom. A gente não, a gente passou por algo que foi difícil, igual ela postou aqui ó, em 2014. Não é fácil você chegar de 2014 a hoje com o que eu já conquistei. Não é fácil, porque quando eu olho isso daí, eu falo, meu Deus... Como que eu entregava um trabalho desse para minha cliente? Mas, antigamente, elas ficavam muito felizes com um trabalho desse. Hoje, se a gente entrega um trabalho desse em mesa, acabou. Você não é ninguém. Acabou. Mas essas fotos me deixam muito orgulhosas. Não por estarem bonitas, mas sim foi por conta delas, por conta dessas unhas que eu me tornei algo que eu tô sendo hoje, sabe? E poder melhorar, né, cada dia mais e poder ensinar também as minhas alunas. Minha santa... E agora? Gente! Essa foto aqui, gente, a primeira foto dela do Instagram. Em 2012. Doce de abacaxi. Gente do céu! Senhor! Essa época depois veio essa época aqui também eu já trabalhava... Eu trabalhava na clínica ainda. Essa época aqui. Né, amor? Não lembro, acho que sim. Eu trabalhava na clínica ainda. Lá foi o carnaval. E aqui foi meu segundo espaço. O que me chamou a atenção nessa foto, não tinha identificação se era primeiro, se era segundo. Mas o que mais me chamou a atenção nessa foto foram duas coisas. E por isso eu printei. Essa foi a primeira foto que eu printei. Porque ainda não tinha encontrado as outras fotos e nem essa daqui, né? Tão pouca essa daqui. Nossa Senhora! Duas coisas que me chamaram a atenção nessa foto. Foi, a primeira, o que ela postou, apaixonada por cada detalhe. Então, assim, é cada detalhe que você conquista, que você tem sim que se apaixonar, que você tem sim que ver aonde você tá chegando, o degrau que você tá alcançando. Porque isso acontece muito. A gente não enxerga cada degrau de conquista. Por quê? Porque você tá enxergando só o topo, que você quer chegar no topo. Então, pra ficar mais fácil a sua chegada no topo, mais fácil, a sua vai analisando e sendo grata a cada conquista. Então, aqui ela já colocou que ela estava apaixonada por cada detalhe. Eu ainda não sabia, vendo se seria o primeiro ou o segundo espaço, mas isso me chamou muita atenção. E outra coisa que me chamou muito a atenção, essa pessoa aqui que tá no espelho. Sempre essa pessoa aqui comigo, me acompanhando, me incentivando, me dando forças pra continuar. Porque aqui foi meu segundo espaço,
Comecei atendendo em casa, domicílio, como eu falei anteriormente. Depois eu fui para um salão no próprio bairro, no meu bairro. E nesse salão, eu tive minha primeira mesinha, acho que você não achou a foto, mas eu tinha a foto da minha primeira mesinha, também postei, que foi a coisa, nossa senhora, mais feliz da minha vida. Tinha a mesinha e eu plotei ela toda de azul, nossa, enfim, uma coisa horrorosa, mas pra mim eu fiquei tão feliz com a minha primeira mesa, vocês não têm noção. Fui pra um salão, só de sair do atendimento ao cliente em casa, sentada no chão ou sentada na cadeira, tendo que carregar maletinha, já era uma conquista enorme. Uhum. Aí eu fui pra um salão e comecei a atender lá, e aí eu comprei a primeira mesinha. Foi incrível, incrível, eu postei também. A conquista da mesinha. Na minha logo era uma borboletinha, eu lembro como se fosse hoje. E eu tirava as fotos das minhas clientes em cima do cartãozinho, assim, com o cartãozinho da borboletinha. Eu vi. Então, isso pra mim também foi muito gratificante, porque as pessoas sabem assim, a Priscila adora ostentar, adora postar que ela tem, que ela não sei o que. Não, gente, eu sempre postei desde o meu início. Uhum. Desde o meu início, desde quando eu tava lá fazendo unha feia, desde quando eu conquistei minha primeira mesa, primeiro salão, primeira reforma. Todo mundo fala, só vê o que a gente... E essa foto aqui foi exatamente por isso, porque é o que você tá falando. Hoje as pessoas vêm e falam assim, porque quer ostentar, porque quer mostrar. Uhum. Mas essa Priscila aqui não é a Priscila de hoje. Já postava e já fazia, então sempre o que eu falei. É a questão de ser grato a cada conquista, a cada momento. Sempre fui grata e nunca foi pra me gabar ou querer ser melhor do que alguém. Não. É porque eu sempre tive esse negócio de internet, sempre gostei de postar muito. Comecei a postar mais... Isso aqui foi o início, eu comecei a postar algumas fotinhas, mas eu não aparecia, porque antigamente não existia stories, né? Não existia. Na época, quando começou a negócio de divulgação, na época era flogão. Não sei se você lembra, na época era flogão, gente. Eu postava foto todo dia no flogão. Eu me achava. Lógico, né? A pessoa não trabalhava, não fazia nada, na época flogão, postar foto. Depois veio o Orkut. Comecei a publicar também no Orkut. E aí depois veio a parte do Instagram. Então, assim, sempre fui antenada nessas coisas, sempre gostei de postar. Não é porque hoje eu já tenho uma vida, né? Graças a Deus, que eu posso agradecer a Deus, que eu tenho uma vida que eu tenho algo melhor do que antigamente, né? Do que nessa época. Não é porque eu quero me amostrar, não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, não quero diminuir ninguém. Porque eu sempre gostei de postar. E eu gosto de comemorar as minhas conquistas. Às vezes as pessoas vêm lá postando uma taça de vinho, mas jantando, mas ninguém sabe por trás o que a gente está comemorando. Porque às vezes a gente também não tem que postar tudo o que a gente está conquistando. Gosto sim, sempre gostei de postar e sou grata a Deus, porque tudo que eu tenho hoje é com muito trabalho, incentivação da minha família, do meu marido, porque se não fosse também através deles, né, eu já tinha chutado o balde, porque eu sou assim, se hoje eu quero, amanhã eu não quero, eu sou geminiano, meu filho, então a parte minha quer, a parte não quer, eu chuto o balde e é isso. Mas não, graças a Deus que a profissão de neurodesign me abriu várias portas, né? E hoje, graças a Deus, eu posso falar que tem muitas meninas que se inspiram em mim por eu não ter desistido lá atrás. Você falou aí de ser geminiana. Meu marido eu sei muito bem o que é isso. Você passa poucas e boas. Não quero mais, acabou. Gente, tem que ser assim, não é assim, então é melhor nem fazer. Gente, eu sou muito, vamos dizer, bipolar. Né? Então, tem vez que eu quero desistir, mas aí no outro dia eu já acordo já maravilhosamente bem. Na mesma hora que eu tô feliz, eu já tô... Então, muitas sensações dentro de uma pessoa só. Mas isso é bom. Eu acho bom. Tem gente que não acha, né? Já há 8 anos eu já acostumei. E você? Eu também. Então... Já não tem mais muita opção, né? Já acostuma, meu filho, esquece. Já sabe, já quando tá lá no ensino. Já é o costume, já. Nossa Senhora. E a chegada do seu filho? Então, quando... Foi antes, né? Meu filho. Não, mas assim, você foi mãe nova. Sim, fui mãe aos 18 anos.
né? Foi mãe aos 18 anos. Reformulando a minha pergunta. Sim. A chegada do seu filho não no mundo, não você já trabalhando, não no mundo Neide, mas a chegada no seu filho você sendo nova. Ah, sim. Entendi. Então, por eu ser nova, foi um baque, né? Porque eu era filhinha da mamãe, porque eu sou filha única, era mimada. Então, pra mim, foi um baque. Pra mim, eu tava destruindo a minha família. Só que eu não tinha ainda entendimento que filho na vida da gente é bênção, né? Foi um baque enorme pra mim falar com os meus pais, porque eu era bebezinho. Acho que até hoje eu sou, porque eles me mimam tanto que... Enfim, não vem em questão. Mas pra mim foi muito difícil porque eu não era acostumada a ter... Como que eu vou dizer? A ter responsabilidade com nada. Quando você é filha única, não sei você, mas quando você é filha única e os pais te prendem num potinho de vidro, vamos colocar assim, eles não deixam você fazer nada. E eu nunca fiz nada na minha vida. Quando eu tive um filho, eu falei, meu Deus, enfim. Porque aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser filho, mãe dentro de casa com um filho, vou botar dentro da casa dos meus pais, e aí? Que eu vou deixar meus pais criar o filho e eu não vou fazer nada? Vou continuar lá coçando? Não. Aí eu fui começar a trabalhar. Foi a época que eu comecei a trabalhar, que eu fui... Meu primeiro emprego foi numa loja de roupa, fui ser caixa. Que aí, depois que eu tive um filho, 2 anos depois eu comecei a ser caixa. Comecei a ser caixa, depois eu passei para essa clínica odontológica e logo depois eu fiz o curso. Depois veio o... Isso. Mas assim, o meu filho, pra mim no início foi desesperador, porque pra mim ia acabar a minha vida, mas foi através dele que eu tive o conhecimento que eu tinha que ter responsabilidade pela minha vida. Porque talvez se eu não tivesse um filho, eu ia continuar sendo aquela garotinha mimada lá de trás e não ia fazer nada na minha vida. E aí foi a partir dele que eu vi que as coisas não são fáceis na vida da gente, né? Porque a gente precisa batalhar se a gente quer conquistar alguma coisa. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro aninho dele, eu trabalhei a semana inteira fazendo... na loja, eu trabalhava no caixa. Trabalhei a semana inteira fazendo hora extra. Eu conversei com a dona da loja e falei, deixa eu fazer hora extra, eu preciso fazer o aniversário do meu filho, não sei o quê. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhei tanto, só pra pra dar pro meu filho o aniversário que eu queria, entendeu? Lógico que meu pai ia me ajudar também, tinha parte lá que eles iam ajudar também, da parte do pai dele, mas você trabalhar pra você conseguir algo de melhor pro seu filho, foi daí que eu comecei a ver que as coisas não são fáceis e aí eu comecei a correr atrás das coisas mesmo. Porque eu nunca tive isso, nunca. Meu pai e minha mãe me davam tudo de mão beijada. Então, correr atrás pra você ter o seu dinheiro, pra você fazer alguma coisa com o seu próprio esforço... Cara, dali que foi assim, um tapa de realidade da minha vida. Que eu acho que no seu caso você ainda se via assim, além de como mãe, você ter que fazer pro seu filho, sim, a sua responsabilidade consciente ou inconsciente ainda era maior, porque assim, eu tive tudo e agora eu não vou dar pra ele? Isso, né? Aí também, porque... Meu pai e minha mãe sempre me deram tudo. Eu sabia que eles iam dar também pro meu filho, né? Porque eu fui mãe solteira. Mas uma coisa era eles dar, outra coisa é você ter que lutar e eu ter que ficar parada ali e não fazer nada pelo meu filho. Por mais que era um dinheirinho, assim, que a gente sabe que não era nada, né? Mas eu sabia que era com o meu esforço que eu tava fazendo alguma coisa pra fazer algo pra ele, né? Pra dar um ensino melhor pra ele, pra poder pagar um plano de saúde pra ele. Então, hoje eu vejo que... O que eu tenho hoje, eu proporciono para minha família, dou do melhor pro meu filho. Tenho hoje, graças a Deus, os sonhos, conquistei todos os sonhos assim que eu pretendia. Eu queria casar, queria fazer um casamento, queria ter casa e poder pagar pro meu filho uma escola melhor, poder pagar um plano de saúde. Isso não é ostentar, isso não é querer que meu filho seja melhor que alguém. Não, é porque se eu tive, por que eu não vou poder proporcionar isso ao meu filho? Por isso eu corro atrás tanto de trabalhar e dar algo melhor pra ele, sabe? Eu falo porque eu fui mãe nova também, né? Eu fui mãe engravidei com 14, tive ele com 15. Então fui muito nova. E eu sou filha única por parte do meu pai. Sim. Só que eu fui criada com meu pai e com a família do meu pai.
Então, eu sou... também. Eu fui única neta por 5 anos, porque depois veio minha prima e só somos nós duas. Eu fui criada pelos meus avós e pelo meu pai, sendo filha única. Então, eu com 14 anos, eu descobri que eu tô grávida e o meu pai se preparando pra fazer minha festa de 15 anos. Nossa Senhora, foi um baque também. Então, foi um baque, realmente. No meu caso, eu tive tudo. O meu marido até me zoou até hoje, que ele me chama de Lilica Ripilica. Ele e uma amiga minha, que eles falam que... Eles contam algumas dificuldades, eu falei, nossa, eu não vivi isso, não. Verdade. Às nossa. vezes você tá no meio assim, eu não passei isso, não. E aí, quando veio o meu filho, eu lembro que meu pai cancelou tudo e foi lá e comprou o enxoval dele todo. Com o dinheiro que era. Aí ele falou assim, agora você perdeu, agora é o meu neto. Sim. E aí meu pai fez. Só que eu fiquei assim, eu tenho uma vida pra eu cuidar que tá dentro de mim. Que daqui a pouco vai sair, eu não sei o que eu vou fazer da minha própria vida. Verdade. E quando veio o meu chá de bebê foi com a minha avó, as amigas da minha avó, as vizinhas, tudo. Porque as minhas amigas eram novas, as mães, obviamente, afastaram as meninas de mim, né? Enfim, e aí ainda era aquela época de colocar fita pra você ter que descobrir o presente, pintar tudo. E aí todo mundo fazendo aquilo ali comigo, eu penso muito na vida. Não é minha preocupação com o futuro, não, eu penso muito na própria vida mesmo. E aí quando eles fizeram essas brincadeiras comigo, eu pensei assim, eu tô com 15 anos. Eu não sei o que vai ser de mim. Agora eu não sei o que vai ser de mim. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque quando meu filho estiver com 15 anos? Porque daqui a 15 anos eu tô com 30 e ele com 15. Então, a minha preocupação, naquele momento, eu sem noção do meu futuro, eu pensei nele tendo a minha idade. Então, quando a gente para pra pensar, pra refletir, é um choque de realidade que a gente às vezes nem... Meu Deus, o que eu fiz? Como que vai ser? Como que a gente vai manter isso? Porque é muito difícil, cara. Você ter ali um filho novo, como você teve também, eu tive... A gente não sabe o que vai ser dessa criança, porque... Meu Deus, a gente tinha tudo e nossos filhos... Supostamente um erro. Um erro gravíssimo, lógico. Exatamente. Gravíssimo, porque a gente tá colocando uma criança... Pra vida. Criança colocando outra criança no mundo, entendeu? É isso, né? É isso. Então, sinceramente, falando agora, assim, foi um erro, mas é um erro... Hoje falando gostoso, porque quando a gente hoje o meu já está com 13 anos, me atenta, porque essa fase não é fácil. Maravilhosa essa fase. Eu te digo, o meu tá com 22. Maravilhosa, com 13 anos. Então pode ficar tranquila que daí ainda vai vir uma parte pior. Deus, gente. Porque essa fase, não é mesmo, gente? Quem tem mãe de filho de 12, 13 anos, sabe que qual é a fase? É a fase do achar que é alguém. Porque eles pensam que são alguém, não é? Que se mandam. Só que quando chega na fase do 15, 16... Aí vem um tapa de luva neles também. Aí vem a pior parte, porque eles querem ter 18. Verdade. Eles acham que tem que ter 18, porque 15, 16 anos é a pior fase da vida. Eles ficam rebeldes. Meu filho tá começando essa parte aí, então, nossa senhora, não, tá graças difícil. a Deus passou. Ele tá na fase do tenho 22, porque que eu quis ter 18. Nossa senhora, não. O meu, ele tá achando que ele já tem 18, se manda e faz o que quer, porque tá difícil. Hoje, na verdade, a realidade do mundo não tá fácil. É mesmo, Hoje, você colocar um filho no mundo... Você tá suposta a tudo, né? Porque cada vez que passa, tá pior você botar um filho no mundo, surpresas, né? Que é muita coisa. Hoje, graças a Deus, eu posso levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que meu filho veio com saúde. Meu filho hoje estuda. Não posso dizer o que ele vai acontecer daqui pra frente, mas a gente tenta dar uma educação para eles não entrarem nesse mundo das drogas e tal, mas infelizmente... A realidade, o mundo tá aí, né? Então, a gente
conversa em casa, mas quando ele vai pra rua, a gente não sabe o que acontece. Mas a gente tenta dar uma educação, mas colocar filho no mundo hoje não tá fácil. Não tá fácil. E nessa época, depois que ele nasceu, né? Esse meu primeiro pensamento dele com 15... hoje eu vejo que foi desesperador, né? Que eu realmente não sabia o que eu tava nem fazendo ali. Mas quando ele nasceu, eu falei que eu não ia querer mais, porque eu não sabia o que seria da humanidade no geral pra eu ter um outro filho. Você não ia querer mais ter filho? Isso. Então, porque não é porque era pra mim. Se fosse pra mim, pra eu ter um filho pra mim, eu teria. Mas a gente não faz filho pra gente. A gente faz filho pro mundo. A gente faz filho pro mundo. Então, eu tive muito essa preocupação de o que vai ser do mundo no geral pra eu botar um outro filho no mundo. E aí eu costumo falar assim, Deus sabe todas as coisas, me deu filho com 15, porque ele sabia que depois eu não ia querer. Eu também tenho esse pensamento ainda. Mas hoje eu sou casada, meu marido ele não tem filho. Ele tenta colocar isso na minha cabeça. Primeira época ele começou a pedir um filho, eu arrumei um cachorro. Aí eu arrumei um cachorro, mas assim, eu tento empurrar com a barriga. Eu sempre falei que eu não queria mais ter filho. Tenho isso ainda em mente, mas como ele não tem ainda filho, então, quem sabe, né? Deus pode vir, mexe na minha cabeça. Mas por enquanto eu ainda tenho isso em mente. Que eu tentei 2 vezes e não deu certo. Então você tentou ter filho? Tentei. Como eu falei, se fosse pela gente mesmo, né? No querer, é uma coisa. Deixa eu prender ele aqui que ele não cai pelo... Se fosse a gente pelo querer mesmo, de ser humano, a gente quer, porque é lindo uma criança, ai, muda a vida, isso, aquilo. Esse prazer muda tudo. Muda Só tudo. Que aí depois é pra sempre, né? Pois é. É pra sempre. E aí o primeiro eu perdi, e depois eu tive uma gravidez tubária, e aí não posso mais engravidar. Então, eu falo assim, Deus sabe tanto de todas as coisas que não adianta nem mais ele pedir. Nem tentar, né? Novamente. Tentar, então... Não tem mais, amém. Mas não é... Eu nunca tive isso como problema, porque eu sempre enxerguei desse jeito. Se eu não fosse mãe com 15, eu não seria. Então, eu sou bem resolvida quanto a isso. Agora, já o meu marido, ele tem um filho, mas pra ele ainda é difícil. Ele queria, tem, né? Ele tem a vontade. Ele tem vontade. Então, meu marido também tem vontade. Ele não é pai ainda, por isso que eu tenho ainda que trabalhar isso na minha mente. Mas eu falo, até brinco lá no salão, quando ele falar de novo em ter um filho, eu arrumo mais um cachorro. Porque hoje, você abdicar de tudo, porque eu sou muito elétrica. Eu tenho que ter uma vida muito estável para me conseguir ter um filho hoje, porque tudo hoje se reflete a mim, ao meu trabalho, a minha divulgação, internet, tudo. Trabalho em mesa, eu ainda trabalho em mesa. Então eu tô tentando migrar agora, depois dessa coisa toda que foi minha vida. Eu vou começar a tentar migrar do trabalho de mesa para começar a focar mais em cursos, eventos, essas coisas. Então, talvez a partir disso, eu possa talvez começar a trabalhar na minha mente, né? Porque quem atende mesa, gente, é muito difícil você ter um filho hoje. Você vai parar todo o seu atendimento, todo o seu lucro para, e como que você vai manter um filho? Não sei de onde eu vou tirar dinheiro. Então, assim, hoje eu tenho um salão que eu tenho hoje uma pessoa que trabalha junto comigo e é só, eu não tenho uma equipe, eu não tenho um salão gigante pra manter eu ter um filho hoje, sabe? E claro, né, como muita gente me conhece, eu gosto de viajar, eu gosto de sair, eu gosto de tomar um drinkzinho, então eu vou ter que abdicar de tudo. Eu vou ter que abdicar de tudo pra mim parar e falar, não, agora eu vou ser mãe, vou parar com isso, com tudo, e aí vai ser outra fase da minha vida. Não, por isso que eu falei que eu tenho que trabalhar muito isso ainda na minha mente, entendeu? Mas não é o momento. Quem sabe futuramente, mas eu sempre tive, depois que eu tive meu filho, ainda mais que foi, nossa senhora, muito difícil essa parte de aos 18 anos ter filho, ser mãe solteira. Tudo isso na minha mente não foi fácil e aí eu acho que isso me criou um bloqueio
tão grande, que eu falei, eu não quero mais ter filho na minha vida. Pra mim foi o filho que aconteceu tudo comigo. Mas não, foi um erro meu. Foi por causa do meu erro que tudo aconteceu na minha vida, sabe? E aí eu tenho esse bloqueio. Não, eu não quero ter filho mais, mas foi o que eu falei, eu tenho que tratar isso na minha mente, porque eu sei que não foi ele. Não é mais aquela Priscila. Não é mais isso, não é mais aquela Priscila, não é mais aquela vida. Isso. Então, assim, tenho que tratar, mas futuramente, quem sabe, né? Mas por enquanto, não. Você falou aí de equipe, eu vi também que você já teve, né? Equipes... Meninas trabalhando com você. Já passaram várias. E essa experiência? Não é boa. Não é boa. Eu, Priscila, não gostei de trabalhar. Por quê? Quando elas começam a ficar boas, elas pegam e saem. Lógico que a gente trabalha com a pessoa, a gente ensina pra pessoa, quando a pessoa começa a ficar boa, a gente sabe que a pessoa vai querer voar. É a mesma coisa de um filho, né? Que a gente tava acabando de falar. A gente não cria um filho pra gente, a gente cria pro mundo. Mas quando você começa a treinar uma equipe, eu sou muito chata, eu não consigo deixar ninguém trabalhar com o meu nome em mesa sem antes treinar. Então eu treino a pessoa, quando eu vejo que a pessoa tá boa, aí eu falo, essa pessoa pode começar a atender com o meu nome, no meu espaço. Eu sou muito chata pra isso. E aí quando eu começava a treinar a pessoa, eu começava a ver que a pessoa tava ficando boa, a pessoa aí começava um monte de desculpa, que não sei o que, pra sair. Por quê? Porque aí ela sabe que ela vai ganhar mais dinheiro, enfim. Já passei decepções na minha própria família, já passei decepções com pessoas que eu achava que nunca iria fazer, mas por isso que eu acho que eu tenho esse bloqueio também com o negócio de equipe. Porque hoje tá difícil você arrumar uma profissional boa, e é um profissional assim... que vá, pelo menos, ficar ali com você pelo menos uns 2 anos. Porque aí vai, pelo menos, vamos botar assim, não te agradecer, porque ela cria a trajetória dela com você. Isso. Pra aí sim... se desenvolver sozinha, isso. Sabe? Mas não, lá na época e nas minhas experiências não foram assim. Elas ficavam comigo, tipo, só o período de treino, não começavam a trabalhar, se começavam a trabalhar e um mês depois saíam. Então, assim, minhas experiências não foram boas. Não foram boas mesmo. Com a equipe. Eu sou carioca, né? Sim. E aí, quando eu vim pra cá, assim, eu abri mão de toda a minha agenda, de todo o meu conhecimento, de tudo lá. Pra começar tudo do zero aqui. Então, eu vim disposta a iniciar, a ficar pelo menos 5 anos, assim, 4 a 5 anos no anonimato. Sim. Me fazendo o meu nome. E graças a Deus não foi isso que aconteceu, mas eu vejo muito isso, eu falo muito isso com as meninas que eu dou aula, porque elas já chegam assim, professora, eu tô aqui porque eu quero abrir meu próprio espaço. Se fosse fácil, assim. E aí eu sempre falo, eu quero muito que você abra o seu espaço, eu quero muito que você conquiste isso, mas conquiste com o seu pé no chão. Primeiro conquista cliente, primeiro começa a divulgar o seu trabalho, primeiro mostra para as pessoas que você existe e que você é um profissional, para depois você abrir o seu espaço. E trabalhar com outra pessoa não é vergonha, trabalhar em salão por comissão não é vergonha, trabalhar até por salário não é vergonha, desde que você saiba o que você quer. Isso aí. Aí eu sempre falo da minha meta, porque a minha meta era de 5 anos. Hoje eu vejo assim, eu coloquei muito tempo pra mim. Muito tempo, foi muito mais rápido muito mais rápido do que você imaginava. De um ano eu conquistei. Só que aí vem a humildade. A gente precisa entender quem nós somos. Eu sabia quem eu era lá no Rio. É isso aí. Eu sabia quem você era lá atrás, lá no Rio. Eu não poderia me garantir aqui e falar assim, eu, então é isso. Não, jamais. Então eu comecei do zero. Eu comecei trabalhando de comissão, num salão, pra depois migrar pra outro salão. Aí sim, eu comecei a fazer clientes, só que as coisas foram indo mais rápido do que eu imaginei. Então, hoje, o profissional, ele precisa entender isso. Porque às vezes, que nem você fala assim, porque eu vou ganhar mais trabalhando pra mim. O que seria ganhar mais? Pois é. Porque se eu pago... essa ilusão, que isso pra mim é uma ilusão. Se eu pago um aluguel,
Se eu tenho que pagar uma luz, se eu tenho que pagar uma internet, se eu tenho que comprar todo o material, todo o equipamento. Pois é. O que seria ganhar mais? Verdade. O que eu passei é o que a Jéssica acabou de falar. E realmente é isso. A pessoa saía do meu salão e aí eu via que a pessoa não tinha um futuro, tinha aonde chegar. A pessoa estagnou. A pessoa tinha como melhorar, ela ia chegar muito longe, porque quando eu começo a treinar a pessoa, ou até as minhas alunas, eu vejo. A gente sabe quando a pessoa tem futuro e quando a pessoa não tem futuro. Infelizmente. Então, assim, eu via que tinha um potencial naquela pessoa, só que aquela pessoa saiu, foi pra casa dela, ou não sei pra onde que ela foi, e ela estagnou ali. Sendo que ela poderia ser uma potência, sabe? A gente vê que a pessoa tem potencial pra ser alguém, pra ser melhor, mas não, a pessoa estagnou porque pra ela aquilo ali tá bom, que é só dela, não tô trabalhando com ninguém, só pra ter, talvez, de falar, não, eu trabalho pra mim, eu sou no design e tal, e é isso. Eu sou empreendedora, porque hoje é modinha, né, falar que é empreendedor. Sendo que essa pessoa poderia ser muito mais. Só que, infelizmente, a vida é assim. A vida é assim. E não é só na nossa profissão, é em todas as profissões, no nosso, até no nosso pessoal. A gente tem isso, né? A gente toma na cara várias vezes, mas é assim que vai aprendendo. Que hoje eu sou outra pessoa. Antigamente eu era uma Priscila. Hoje eu já vejo que pra mim a equipe não dá muito certo. E se alguém quiser, igual a que eu tenho agora, a menina que trabalha comigo, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Ó, já aconteceu isso, isso e isso. Fulano é assim. Tá vendo como aonde que fulana tá? Ela poderia estar muito melhor, mas não, tá assim. Então, são possibilidades que a gente vai... possibilidades que a gente vai passando pra pessoa, que aí eu vou passando a realidade que ela vai começar a ver. Será que se eu sair daqui, a Priscila e tal, eu posso sim, não só carregar o meu nome, como melhorar alguém também para ser alguém na vida. Ser alguém lá na frente, porque a gente tem potência para isso, sabe? Como instrutora, como neodesigner, como tudo, a gente pode melhorar as pessoas e a gente tem que saber reconhecer, sabe? Então as pessoas que estão comigo hoje são pessoas que mudaram totalmente a minha visão. Porque antigamente eu era outra pessoa. Eu ficava, pô, não sei o que, ai, não sei o que, fulano saiu, não sei o que. Hoje não, hoje eu sei que eu tô preparando pra pessoa depois voar, sabe? Que é a mesma coisa da nossa vida. O meu filho eu crio pra mim, mas eu sei que depois ele vai pro mundo, entendeu? Então, seria isso. Eu vi que você posta... Se eu não me engano, pode me corrigir, que eu não lembro também, porque foi muitas fotos que eu vi. Final de 2018 e início de 2019, que você começou a postar dos produtos da Volia, que hoje você é uma embaixadora da marca. Ser embaixadora da marca. E a marca existe desde essa época, então desde o início. Desde o início. Desde o início, fui convidada, na verdade... Não me convidaram para ser parceira nem nada. E na época me chamaram, não lembro se foi o Luiz, não lembro se foi pelo Instagram. Pediram meu contato e me perguntaram se eu poderia estar fazendo um teste de um gel que estava chegando no mercado. Não tinha nome, não tinha nada ainda. Falei, não, posso sim, como sempre fiz com todas as outras marcas. Posso fazer, posso dar o feedback, tranquilo. E aí, a partir daí... dei o feedback, depois chegou outra caixinha, e aí começou a divulgação sobre Volia no mercado. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu tava ali no meio, mas eu não sabia o que estava acontecendo no início, porque quando a Volia começou, não tinha contrato, não tinha nada de parceira. Só que como eles me mandavam sempre, e eu estava ali no início da marca, eu caminhei junto. Mesmo eu não tendo título de nada, eu sempre postei, sempre dei feedback. E o que podia melhorar eu também falava, porque não adianta você só falar que a marca é boa, não. Você tem que mostrar também os pontos negativos, o que não está dando certo. Porque quando a gente trabalha em mesa, a gente sabe o que dá e o que não dá certo. Então a gente tem que acompanhar, assim. Então no início mesmo foi de supetão.
eles mandavam os produtos, eu dava o feedback e com aquilo a gente ia postando, depois a marca começou a crescer. E aí depois chegou o convite de parceira, no início de parceira. Aí há uns 2 anos atrás de embaixadora, que hoje eu sou parceira embaixadora Volia. Mas no início, quando eles começaram mesmo, eu acho que por isso que até hoje o Luiz ele fala, eu sou grata e tal, por você desde o início. Porque a gente sentou, acreditou e continuou com a marca. Mesmo no início dando muito errado, porque você sabe que dá errado. Dá errado, no início dá errado. São muitas coisas que no curva queima muito e hoje eles estão crescendo de acordo com o sucesso deles mesmo. Eu nunca fui fã de gel. Eu fiz esse meu curso em 2006, né, com a Pribela. Só que eu nunca fui fã de gel. Porque antes de fazer esse curso, eu já trabalhava com acrílico. Então, eu era louca do acrílico. E nem era acrílico, era porcelana. Porcelana. Na época, do início, era porcelana. E eu comprava com revendedores de produtos dentários. Não existia marca de unha. Então, era isso que eu tinha pra trabalhar. O que você tinha, você se virava. Eu me virava. E aí, quando eu voltei, porque eu tive muitos altos e baixos dentro da profissão, porque eu não me aceitava como manicure. Exatamente por causa lá do início. Porque eu fui mãe nova, porque eu tive que parar de estudar, eu era filha única, eu me cobrava. Então, o tempo inteiro eu queria sair da profissão. Porque eu achava que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer uma faculdade, que eu tinha que ter qualquer outro tipo de profissão. Eu já fui até bancária. Menos ser manicure. Aí, todo o emprego que eu tinha era assim. Nossa, que unha bonita, quem fez? Traz material, faz a minha também. Quando eu me vi, eu tava onde? Fazendo unha na hora do almoço. Eu começava a ficar com raiva daquilo que todo mundo queria fazer unha, eu saía do emprego. É isso aí mesmo. Então, eu tive esses altos e baixos. E quando eu voltei, em 2018, eu não tinha noção de nada do que estava acontecendo no mundo nails. Nada. Em 2018 já tava estouro. Isso aí. E foi quando eu voltei, porque nessa época de 2015. Foi 2015, eu ainda tava, só que eu não... Tipo assim, eu tava por estar. Tava fazendo por fazer. E aí, quando eu voltei, eu conheci o gel da Volia. E eu não tinha noção do acrílico, porque na época, quando eu larguei a porcelana, eu criei uma alergia muito forte. Por conta do cheiro? Por conta do cheiro. O cheiro sempre porque foi muito forte. Não era o monômero, era o MMA, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive que abrir mão. Então, quando eu voltei, eu falei assim, não quero mais fazer com porcelana. Eu vou fazer com gel, vou ter que voltar pro gel. Okay. E aí, voltei pro gel e foi quando eu comprei Volia. E eu lembro que na época queimava. Por isso que eu não gosto de gel. Queimava muito. E aí, logo em seguida, eu descobri a Dori. E aí, eu fui fazer curso de acrílico, aí pronto. Já larguei o gel e voltei pro acrílico. Quando lançou a marca de acrílico na Dori, teve também a época do Majestic, que junto com a Ceia. Eu fiz o curso, atendi algumas clientes, mas não adianta, gente. Fiz o acrílico, mas meu amorzinho é o gel. Aí voltei com todas as minhas clientes pro gel, mas ainda tenho algumas perdidas lá que não gostaram do acrílico e não larga. Então assim, eu tenho produtos, mas só para elas, porque eu ainda tendo em mesa somente gel. Algumas de acrílico, mas é muito difícil, assim, em mesa. Não, na época Gosto do acrílico, sou apaixonada, só que pra mim, pra agilidade de mesa, pra mim o gel é melhor, sabe? Pra custo-benefício também, em relação a conseguir fazer unha mais rápido, pra ter dinheiro, pra me conseguir ter um financeiro legal, sabe? Porque o acrílico, eu sou muito detalhista. E aquele negócio de ficar moldando, não dá. Pra mim tem que ser o gel rapidinho, que eu põe pra secar, lixa e acabou. Mas eu acho que é mais a prática mesmo. Prática, porque quando eu voltei com acrílico, porque aí já tava acostumada no gel, né? Sim.
eu comecei a centrar, a analisar o tempo da cabine pra não arder a unha da cliente. E aí todos os meus clientes eram gel. Nossa, gente, eu lembro até que eu consegui até que eu consegui voltar com acrílico. E quando eu voltei com acrílico, eu consegui migrar todas as minhas clientes pro acrílico. Porém, as minhas primeiras unhas eram desse tamanho. E aí eu tinha que colocar acrílico e tirar acrílico. Aí eu entrava num desespero. Que eu ficava assim, gastando não é produto possível. À toa. A gente gasta produto à toa. Eu ficava assim, eu falo muito, falei, gente, eu já tive nessa fase. Sim. De achar até que hoje uma pérola mínima pra mim. Você faz rapidinho. É isso foi o que você falou. Tudo é treino, você vai ficando melhor. Prática. A prática leva à perfeição. Porque se a gente não praticar, acabou. Mais top, se não praticar, ela vai esquecer, ela não vai perder a linha. Porque se não for assim, se não for praticando, você não consegue chegar a um ponto bom ali. Não consegue. E aí, vamos lá. E como você se vê hoje como a embaixadora de uma marca que, assim, é uma das melhores, se não é uma das melhores do mercado. Hoje a Volia, ela é um gel, então ela tá disparada, né? Tanto o gel, como ela começou agora também com acrílico, mas ainda não é algo certo. Tá em fase de teste. Mas eu me sinto muito honrada, porque desde o início, eu peguei eles no início, dando certo ou não, eu tava ali junto com a marca. Então, pra mim é muito gratificante. E hoje, eles bateram 1 milhão. Eu mandei mensagem pro Luiz, falei, Luiz, ele, nem tô acreditando. Ele tava voltando de não sei aonde aí, ele falou que não tava acreditando e tal. Então, assim, querendo ou não, fazer parte dessa comunidade, porque, querendo ou não, a Volia é uma comunidade de parceiras, é uma comunidade de embaixadoras, que eles abraçaram e a gente abraçou também a marca. Então, isso é gratificante, você vê a marca que você trabalha alcançando o primeiro 1 milhão deles, alcançando agora a desenvolver o acrílico, a vir coisas novas, tendo coisas novas no mercado, e você tá ali desde o início, desde aquele iniciozinho que não era bom, que ninguém queria, que muita gente falou, não quero. Então, assim, é muito gratificante você postar lá que, eu sou embaixadora Volia. No início, ninguém sabia que ia ser Volia hoje. Hoje, Volia, quem é embaixadora Volia, falou, meu Deus, é muito, muito... É um orgulho, sabe? Porque antigamente ninguém acreditava e hoje, quem tá junto com a marca são as pessoas que acreditaram lá no início. Então, assim, nem eles não me deixaram pra trás e a gente foi caminhando junto. Então, isso, pra mim, é grandioso, porque, querendo ou não, a marca também me divulga. Querendo ou não, cresce muito também. Você falar que você é uma parceira Volia dá um poder, porque você trabalha vamos botar assim, você trabalha com unha, e hoje a Volia é uma das melhores marcas do mercado, isso dá a sua credibilidade aumenta. Muito mesmo. Então, assim, só de a gente falar que a gente é parceira, isso dá muito englobamento. Engloba muito no seu profissional, sabe? E não adianta. Se você não caminhar junto, você também não rola. Não vai. Você estava falando no início que trabalhando com unhas, você teve as suas conquistas pessoais e que uma delas foi casar. Sim. E quando eu casei, há 8 anos atrás, eu não acreditei que eu estava pagando casamento com unha. Aquela conquista ali pra mim foi inacreditável, de verdade. Porque eu ficava assim, tem que comprar isso. E de casamento, quando você fala que é casamento, a pessoa triplica o valor. É não sei quantos mil, Imagina 8 anos atrás. E aí, quando acabou, eu falei, caraca, foi eu e meu marido, né? Ele trabalhava na época e tal, mas, nossa, eu não tenho explicação da alegria que eu tive. Sim. De casar onde eu casei, de como eu casei.
sabendo que era o meu esforço do meu trabalho. Até porque manicure aí nunca foi. não seria isso aí. Então, como que foi pra você essa conquista? Eu vi as fotos lindas, você arrasando de noiva. Eu vi suas fotos no Instagram. Sim, foi igualzinho, o mesmo passo a passo seu. Meu marido trabalhava também na época, então quando a gente começou a inventar de casar, não sei você, mas a gente acha que a gente vai gastar nada, vai ser coisa simples e tal e tal. Essa basiquinha. Vamos fazer então isso porque cabe no nosso orçamento e tal. Daí pra lá, meu filho, só foi piorando as coisas, porque aí você não entende que você contrata um cerimonial, você tem que ter um fotógrafo, tem que ter um não sei o quê, que tem que ter não sei o quê, que tem que ter docinho, que tem que ter bem casado, que tem que ter forma de não sei o quê, enfim. E tanto o meu casamento, fazer o meu casamento, que eu falo festa, casar onde eu queria, de frente pra praia, tanto o meu casamento com a minha casa. A gente conseguiu fazer, eu e meu marido, a gente conseguiu fazer os dois algo sem imaginar mesmo, porque a gente imaginava A, e a gente conseguiu fazer Z, algo que a gente nunca pensou que a gente ia conseguir. A gente conseguiu através do meu trabalho, através das unhas e através também do trabalho dele. Então, assim, as unhas elas me proporcionam algo que me proporcionaram, na verdade, algo que eu jamais pude imaginar. Porque eu jamais imaginei casar do jeito que eu casei, escolher o vestido que eu quis escolher, porque eu jamais imaginava que eu ia casar com um vestido daquele jeito, poder pagar aquele vestido, fazer minha casa do jeito que é hoje, porque a gente imagina uma coisinha, a gente vai fazer tudo simples, e aí você vai trabalhando, e aí vai tendo dinheiro, aí a pessoa, vamos botar isso, tem dinheiro, vamos lá. Então, assim, a gente vai... Comigo sempre foi assim, quando eu pensei em casar, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui ter a primeira reunião com uma cerimonialista, ela falou bem assim: quanto você tem hoje guardado? Eu olhei pra cara do meu marido assim, nada. Ela, mas como assim que você quer casar? Eu falei, quero casar. E aí eu tinha passado a proposta, eu queria casar de frente pra praia, com não sei quantas pessoas, com não sei o que, com não sei o que. Ela, então, na época, não sei se ela, então, meu amor, não sei o que, então, pra você casar assim, assado, você tem que ter, no mínimo, guardado aí uns 7 mil, uns 8 mil, pra você dar de início, não sei o quê. Meu Deus, gente, como assim? Aí aquilo ali foi um balde de água gelada em cima de mim. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Acho que eu não vou conseguir casar. Enfim, fui lá. Primeiro tem que juntar dinheiro e depois continuar pagando. Porque, assim, que não era só juntar. Mas a gente trabalha com o que a gente trabalha, a gente vai juntando pra pagar aquilo. Então você vai fazendo assim, né? Eu falei, meu Deus, ferrou, eu não vou casar. E aí depois eu falei, não, eu vou casar sim. Comecei a ver outras coisas por mim sozinha, sem cerimonialista. Comecei a fechar as coisas sozinha, eu e meu marido e tal. No final das contas, casei do jeito que eu queria. Fechei com outra cerimonialista pro dia do evento. E assim, foi um tapa de luva na cara dela. Porque se eu não tinha dinheiro ali. E tipo, ela quis total me desmotivar. Mas aquilo ali foi uma motivação pra me conseguir fazer algo melhor ainda. E a gente conseguiu, meu marido, a gente caminhou, a gente abdicou de muita coisa também, não foi fácil, a gente abdicou de muita coisa. Então, assim, é sonhos. Tem gente que fala, gastou dinheiro à toa. Não, é sonhos. Se você tem um sonho hoje de priorizar a sua casa, ok, prioriza a sua casa, não faz festa. Eu tinha um sonho de fazer a minha casa, ok, parei a casa, tive um sonho de casar, ter festa. Então, eu tive um sonho, corri atrás, fiz aquele sonho acontecer e depois continuei trabalhando pra terminar tudo que tinha dentro de casa e tal. Então, tudo que eu falo é questão de sonhos. Se você tem um sonho, corre atrás dele. Porque se você, na primeira pedra, como foi a questão da cerimonialista, a primeira pedra, ela te desmotivar e você se desmotivar junto, esquece. Você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você pegar dessa pessoa que tá te desmotivando e
alavancar isso, falar, não, eu vou conseguir, eu quero e correr atrás, você vai chegar a um lugar muito especial que você nem vai imaginar, porque eu jamais imaginaria casar de frente pra praia do jeito que eu casei, com o meu vestido do sonho, com tudo que eu sonhei foi de acordo com o que eu sempre quis. Então, assim, hoje é muito gratificante eu poder falar isso, sabe? Porque a pessoa que tentou me desmotivar lá atrás, eu sei que ela foi me alavancou, porque foi ela que me deu essa motivação para me poder falar, não, eu consigo. Eu fui, corri atrás, eu e meu marido, a gente abdicou de muita coisa, brigamos, casamento o tempo inteiro, porque quase que a gente não casa, que quando você fala bem assim, ei, tem que fechar docinho, mas pra que docinho? Ei, tem que fechar forminha, pra que forminha? Entendeu? É assim, então assim, quase que não casa. Mas assim, foi, depois que passa, é um alívio, é tão gostoso, gente. Então assim, corre atrás dos sonhos de vocês. Porque era um sonho, era um sonho. Então, hoje, depois do casamento, terminar a casa foi outro sonho. Reformar meu salão e fazer do jeitinho que eu sempre sonhei, foi outro sonho. Quando eu reformei o salão, mudando aí um pouquinho, quando eu reformei o salão, foi tanta inspiração, que hoje a maioria dos salões tem muita coisa que é do meu salão servindo de inspiração para outras, sabe? Então, lá no início, quando eu comecei com decoração, fui inspiração para várias. Quando reformei o salão, também fui inspiração, então isso me deixa muito feliz em poder falar isso, sabe? É muito legal, vocês não têm noção da pessoa, de eu ver ali o salão da pessoa lindo, maravilhoso, e tem ali aquele detalhe ali que eu sei que foi eu que inventei, aquele pedacinho, aquela parede de flor, então, cara, é muito legal. Eu já vou até te fazer uma pergunta, que uma das seguidoras, eu separei 3 perguntas, porque a maioria das pessoas perguntaram coisas que você já falaria mesmo. Desculpa, normal. Mas uma das seguidoras fez essa pergunta. Como você se sente sendo inspiração para outras que estão começando? Nossa senhora, é o que eu acabei de falar. É muito gratificante, porque no início eu não entendia tudo que eu tava vivendo. Hoje não, hoje eu pego, olho para trás e aí... Eu não era preparada para receber essas mensagens que as meninas mandam bem assim. Ai, você é minha inspiração, não sei o que, eu sou louca, eu sonho, não sei o quê. Gente, isso daí pra mim era só com artista. Eu nunca imaginava que alguém ia mandar uma mensagem dessa. E aí, igual às vezes eu tô no shopping passeando assim, aí a pessoa chega, Priscila, que não sei o que. Eu fico assim, meu marido, Priscila, você tem que aprender a conversar com as pessoas. Mas não tem quando você tá assim... Meu Deus, choque. Eu tô em choque porque a gente não imagina que a gente vai viver isso, sabe? Quando aquele corre lá de trás, você não sabe o que você tá acontecendo com você hoje. Então, é gratificante, é imensurável o que eu sinto, sabe? De eu poder proporcionar para várias meninas, como que eu posso dizer? Poder proporcionar algo que elas sonham em ter e ser alguém como eu fui, entendeu? E sempre de eu poder falar isso com elas, que nunca foi fácil, sempre deixei isso bem claro no meu Instagram e tá lá, sempre postei tudo. A gente passa por por vários níveis, a gente sofre o processo porque nunca é fácil, mas hoje poder falar com elas que isso é gratificante, em saber que eu sou inspiração e fui em vários pontos, em várias... lá atrás, hoje. Então, assim, isso é imensurável, porque não dá pra explicar, sabe? Eu nunca imaginei, gente, que eu ia chegar onde eu cheguei e ser inspiração pra uma pessoa, sabe? Então, nem dá pra sabe? Me faltam as palavras pra poder falar. Porque você não... Acaba que... Na verdade, eu acho que você não tem nem noção do poder que você tá tendo com outras profissionais, outras pessoas. Não tenho. E eu senti isso, eu não sabia que eu era tão querida, tão... Como é que eu vou falar? Vamos botar assim, uma potência no mundo nails, eu não sabia. Pra mim, eu tava ali recolhida, fechada... E aí, uma bolha ali, quietinha. Quietinha. E aí, depois que eu comecei com o Expert Nails, eu vi o quão... Vamos botar assim, o quão
Grande, eu sou inspiração para as pessoas, que eu pude, lá no início, transformar várias vidas. Porque teve uma aluna lá que eu segurava o bebê dela no colo e dando curso pra ela. Na época, não foi no meu primeiro salão, que eu nem tinha nada bonitinho, nem postava muito, que era um salão todo verde, nossa, a mesa marrom. Cara, saber que naquele momento, hoje, ela se tornou uma profissional maravilhosa no mercado, sabe? Eu propus isso pra ela. Lógico que ela caminhou com as pernas delas, mas foi eu que iniciei, eu que ajudei ela ali no início. Porque ela falava bem assim, Pri, eu não vou poder ir por causa da minha bebê. Não, traz ela que eu vou segurar ela pra você fazer. Sabe? Eu falo muito isso nos cursos, que eu falo assim, o meu papel aqui é como se vocês fossem, tivessem no pré com a primeira professora. Quem não lembra da primeira professora na escola? Verdade. E isso é muito ela vai ficar sério, marcada, vai ficar pra sua vida. Então, a responsabilidade pra você não pode ser nada, né? Sim. É só meu primeiro curso, porque você tá pensando lá na frente. Mas quando você chegar lá na frente, você vai lembrar disso daqui. Então, cabe a mim saber o que eu vou falar ou não. Sim, porque é isso aí. Você vai levar pra vida. E leva mesmo. E leva. É isso aí. Em questão da sempre a primeira instrutora da pessoa, a gente tem que saber como que a gente vai se posicionar, o que a gente vai falar, porque ali elas estão sonhando algo que qualquer coisa que a gente possa falar, a gente vai acabar com o sonho de uma pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vai mostrar, como que a gente vai corrigir essa pessoa, porque você destruiu o sonho de uma menina que está começando, daqui para lá. Sabe? É algo rápido demais. Então, quando você tá ali aberta para ser instrutora de uma iniciante, você tem que ter muito mais cuidado que quando você vai dar um aperfeiçoamento. E pode acontecer o que aconteceu com você com a cerimonialista. Sim. Dar um balde de água fria. E aí? Nossa Senhora. E aí, se elas forem igual a mim, elas vão usar como impulsionamento pra querer mostrar pra ela que vai conseguir. Porque muitas delas já entrando pra profissão, não só pra criar uma independência financeira, mas muitas das vezes não tem um apoio. Porque na maioria das vezes elas falam sobre ter um apoio. Eu falo que eu tive muito apoio da minha família, graças a Deus. Só que, como eu disse, o problema não era o apoio que eu precisava. Era eu. Era você, tá? Eu que precisava de motivação pra continuar. Não me via naquilo ali de jeito nenhum. E eu sempre voltava pra aquilo. Sempre voltava. Sempre voltava a trabalhar, né? No ódio, mas eu voltava pra unha. Então, hoje, elas querem essa motivação. Porque hoje a internet coloca o imediatismo, né? Sim, acha que as coisas vão acontecer assim, da noite pro dia. Isso aí. O problema é que elas não sabem como que é o processo. Porque o processo não é da noite pro dia que você vai conseguir se tornar uma referência no mercado. Porque elas já querem começar assim, eu quero ser referência, eu quero ser não sei o quê. Não, gente. Não, vocês têm que passar por cada processo que a gente já passou. O processo, ele vai ocorrer, você vai começar o processo e você vai ganhando, passando por cada fase e vai conseguir chegar aonde você está almejando. Porque senão, se você não passar aqui embaixo do processo, quem você vai ser aqui? Não adianta, você tem que ter um caminhar. Porque senão você não vai ser ninguém quando você chegar aqui em cima, sabe? É muito difícil. Eu vejo muito... hoje não tanto, mas eu ficava pesquisando muito, sabe? Profissionais no geral. Quando eu ainda estava com o projeto do podcast no papel ano passado, eu pesquisava muito profissionais. E eu via muito profissionais assim, que só comprava seguidores, porque estava nítido ali, que não tinha uma audiência, né? Hoje não dá nem pra falar, porque o Instagram... buga a gente. O Instagram, ele tá... Nossa Senhora. Antigamente você conseguia ver a pessoa que tinha realmente influência e as que não tinham. Mas hoje não. Hoje você fala, meu Deus,
Como assim? A pessoa não tem curtido, não tem nada. Mas, cara, o Instagram não tá entregando. Ele que não tá entregando. O Instagram, ele tá dando cada rasteira na gente que, assim, às vezes até desmotiva a gente a trabalhar. Eu parei de olhar pra ele por causa disso. Tá difícil demais trabalhar com o Instagram, tá difícil. Mas aí eu via profissionais, assim, iniciantes, né, que você vê que não tinha muito tempo de profissão, com aquela quantidade enorme de seguidores, na necessidade, não se colocando não, na necessidade de ter uma marca ali junto com ela. E aí nessa época, né, que eu fiz um laboratório, eu falo laboratório porque eu fiz teatro, aí eu acabo falando laboratório, mas é porque eu pesquisei bastante a vida de profissionais no geral. Sim. E aí eu vi isso, porque elas não estavam preocupadas com parceria, com o seu crescimento profissional. Na maioria das vezes a preocupação era para ganhar produto. Sim. Era para dizer que era, entendeu? Sem ter uma história. Tudo bem que as histórias de toda profissão é linda, mas da New Design eu tenho um certo apego com cada história de cada profissional, como veio para a área. Mas aí, hoje, elas não querem isso. Elas não querem investir para acreditar no processo. Elas não querem passar no processo. Não querem, elas querem pular o processo. E já chegar lá em cima, lá, sem... Aí fala assim, porque você não sabe porque eu já passei. Porque... Realmente, amor, eu não sei. Ninguém sabe. Não adianta nem você me contar, porque só de você me contar, eu vou continuar não sabendo, porque só você sabe a dor que passou. Verdade. Mas não vai ser isso que vai te fazer chegar onde você quer chegar. É diferente. É diferente. Então, esse povo hoje de internet, né? Que quer viver só na internet, só de... A questão não é viver só de internet. É viver achando... Tipo assim, mostrando algo que não é. Isso aí. Isso aí. Querendo botar uma vida que não seja. Que não é. E hoje é o que mais você vê. Hoje a internet é isso, né? A pessoa mostra o que não é. Porque a internet ficou uma coisa, vamos botar palavras forte mesmo, mesquinha, porque tudo que você vê ali, você não sabe se é verdade ou se não é. Você olha... mas eu acho que não é. É tudo por engajamento. Hoje tudo é por engajamento. Você tá ali, tá sofrendo não sei o quê. Será que é verdade? Será que aquela pessoa realmente tem aquilo? Cara, então assim, hoje você não dá pra você confiar em nada. Hoje a internet tá fazendo coisa que não existe. Não dá pra explicar. E depois conquistou tudo, conquistou o espaço dos sonhos, casamento, casa... Tudo lindo, maravilhoso. Priscila decidiu se aventurar num evento. Minha filha, foi. E aí, como surgiu o Expert Nails? Por que você quis pular para esse mundo dos eventos? O que te motivou a isso? O Expert Nails, na verdade, eu entrei de cabeça nele por um convite, né? Quem me fez o convite, na verdade, foi a Paula. Ela me fez um convite, eu acho que dá, a gente pode fazer e tal. Foi um convite e eu entrei de cabeça nele, certo? Então, quando chegou essa proposta pra mim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer um evento. Eu não vou conseguir reunir 200 meninas. Eu não vou conseguir nem fechar 100 vagas. Gente, quando que eu fiz um evento? Nunca na minha vida. Então, assim, quando isso chegou pra mim, foi essa a minha primeira impressão, certo? Então, eu aceitei, falei, não, nós vamos fazer isso, nós vamos caminhar, vamos tentar fazer. Só que pra mim, foi o que eu falei, eu tava na minha bolha e eu não sabia do meu potencial, na verdade. Eu não sabia do meu potencial, nem eu acreditava no meu potencial. Então, quando eu fechei, eu falei, vamos fazer um evento para 100 meninas, se vender tá bom, se vender... Enfim. É isso. Então, assim, foi tudo novo mesmo. Eu nunca tinha mexido com um evento, nunca tinha feito nada. E aí, quando eu recebi o convite, eu achei que as coisas iam fluir, né? Porque a gente acha
que vai ser fácil e tal. Não, como lá no início foi difícil. Eu me vi ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu nunca tinha promovido um evento, nunca tinha feito um evento, eu já tinha ido num evento, mas o evento que eu fui foi da Volia. Então, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tá. Aí comecei a olhar algumas inspirações no mundo Neis, porque já havia acontecendo muitos eventos, mas aqui no Espírito Santo não. Se aconteceu, foi algo bem menor, porque nem eu sei mensurar o tamanho que foi o Expert. Porque foi algo muito grandioso mesmo. Eu de fora, dentro de um ano, dentro desse um ano, né, que eu tô aqui, não vi acontecer evento igual o seu. Eu participei de alguns pequenos, menores, né, mas não vi. Então, eu de fora. Eu também não achava que eu conseguiria. Eu também não confiava no meu potencial. Nunca imaginava que eu ia conseguir fazer isso. Então, quando me veio esse convite, eu falei, meu Deus, vamos fazer. Só que quando eu me vi, eu falei, meu Deus, ferrou. E agora? Como que eu vou fazer um evento? Como? Me fala. Como é isso, gente? Como que faz isso? Enfim, eu tava tranquila até os 3 últimos meses. Quando chegou os 3 últimos meses, eu falei, meu Deus, ou eu faço ou eu não faço, porque é o meu nome que tá ali, porque é a minha cara que tá ali de início. Falei, Jean, vamos fazer. Peguei meu marido mais uma vez. Vamos fazer. Ó, você faz isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Vamos começar a procurar não sei o que. Comecei a procurar meus fornecedores do casamento. Meu fotógrafo de casamento, eles me indicaram alguém pra gravar. E aí fui procurar alguém pro coffee break. Cara, foi tudo muito novo. Eu não sabia onde eu tava me metendo. Eu não sabia. Foi meu primeiro evento real. Eu não sabia onde eu estava me metendo. Comecei a fazer um monte de checklist, eu olhava os Instagrams de outros eventos, ó, tem que fazer isso. E graças a Deus que eu sei mexer com esse negócio de arte. Eu fiz todas as minhas artes do Expert. Aí eu vi como é que fala? Uma pessoa que faz aqueles vídeos, motion, né? Uns fly. Aí eu fui lá nele, me ajuda, não sei o que, meu primeiro evento. Ele abraçou a causa junto comigo, que é o Marlon. Então, assim, ele abraçou a causa. Então, ele me deu muitas imagens que eu poderia utilizar depois também para divulgação do evento. E foi a partir daí, e olhando os outros eventos, que eu fui anotando tudo que eu deveria fazer pro meu. E aí eu tive o entendimento que, em alguns eventos que eu já tinha ido, eu via muita questão de conforto. Eu queria um lugar que fosse confortável. Eu queria um coffee break legal, algo grande, porque geralmente quando eu vou da Volia ou eu vou em algum outro, eu Priscila, sinto que falta algo ali a mais para as meninas, sabe? Então eu queria proporcionar algo melhor para elas. Então eu fui escrevendo tudo. Claro, tive também o direcionamento da Paula, que ela me ajudou muito, mas eu não conseguia terminar cada item sem eu ir lá e falar, meu Deus, mas como que vai ser? Eu queria já que me desse já um resultado de como que ia ser. Eu sou muito ansiosa. Aí a pessoa, não, Priscila, calma, no dia, não sei o que. Eu falei, não, eu já quero ver como é que vai ser. Eu sempre fui assim. Então o seu segredo pro evento foi você se colocar no lugar das congressistas. Isso. Porque eu queria passar para elas, queria que elas vivessem algo que eu ia estar gostando de viver. Até nas escolhas das profissionais. Eu escolhi as meninas de acordo com o que eu queria aprender ali, sabe? Que eu iria gostar de estar ali num local, tirando foto com aquela pessoa. Foi muito, como é que é? Pessoal, sabe? Igual a escolha das pessoas. Fala, meu Deus, eu gosto muito de fulano, vou colocar fulano. Gosto muito do trabalho da ciclano, vamos botar ela. Porque assim, foram pessoas que eu escolhi. Através dessas pessoas, eu falei, eu tenho certeza que essas pessoas têm uma bagagem enorme para poder passar para as meninas que vão estar aqui. E eu jamais imaginava que ia dar a quantidade de pessoas que deu.
Quando eu comecei a fazer as coisas do Expert, falei, meu Deus, se eu fechar 100 vagas, tá ótimo. E passou muito mais. E cada 300, né, pessoas? Deu 300. Na verdade, o auditório era para 410. E a menina falou que tinha quase todas as cadeiras vagas, então ela falou que ali deu mais de 400 pessoas. Hã? Ocupadas. Todas ocupadas. Porque, então, cara, ficou difícil. Ficou eu e Benita lá atrás. Tudo bem que eu e Benita, tipo, a gente não tava com desejo realmente de ficar sentada. Mas vinha um e falava assim, é porque você não tá sentada, vamos sentar. Não, é porque a gente quer ficar mesmo. Mas realmente tava não lotado. Tinha. Tava lotado. No cantinho tinha algumas cadeiras, mas realmente tava lotado. Não tinha como falar assim, não tá. Tá tudo cheio. Quando a moça lá do espaço toma conta, ela falou, Priscila, seu evento foi pra mais de 400 pessoas. Teve mais de 400 pessoas do que o que? Nem eu acreditei. Fora pessoas que ficavam lá fora, sentada. Sim. Então, assim, muita gente. Foi algo do zero. Então, eu fui pegando, assim, os contatos que eu tinha dos meus fornecedores mesmo do casamento. Um indicava um, que indicava outro, que indicava outro. Procurei muito na internet também, no Instagram. E foi assim que eu consegui montar algo. E é o que eu te falei, foi me colocando no lugar delas que eu consegui fazer o Expert. Lógico que não foi tudo mil maravilhas, mas é com isso que a gente vai tendo o entendimento que qual os pontos que a gente pode melhorar. Mas para o primeiro evento, o que eu recebi de elogio... Foi maravilhoso. Você não tem noção do que eu recebi de elogio ali. Muito, muito foi maravilhoso. Todas as vezes que bota lá, né, um TBT, assim... o meu pensamento particular como consumindo. Sim. De quem estava consumindo tudo que estava acontecendo ali, eu não tem como, qual o seu sentimento de ver tudo mais, não tem como ter um sentimento ruim de alguma coisa ruim que aconteceu ali, sabe? De tipo assim, porque eu tive que esperar, né? Porque muitas das vezes essas coisas acontecem e aí acaba... nisso também, mas não adianta. Mas fila não tem como. Mas não foi uma coisa que traga uma memória ruim. Sim. Entendeu? Porque foi muito bom, foi maravilhoso, de verdade. Não é porque eu tô na sua frente, entendeu? Porque foi mesmo, foi assim, experiências únicas. Eu acredito que não teve profissional, porque assim, uma coisa, eu e o Leco, a gente sempre fala assim, cara, quando você paga pra um evento, um profissional que quer ir pra um evento, ele tem que pensar que ele tá pagando um valor pra ele assistir um profissional e que ele, supostamente, tipo, eu não tenho condição hoje de investir num curso da Jerusa. Cara, mas vai ter um evento e a Jerusa vai estar lá. E não só a Jerusa, outros profissionais. Então, assim, eu vou ter o bônus de todos os outros profissionais, incluindo o profissional que eu tanto para algumas meninas, porque eu que vendia também o ingresso no WhatsApp. E quem ficava na frente do WhatsApp era o meu marido. Então, assim, ele vinha me perguntar, e pra muitas meninas eu explicava isso, porque elas falavam, tá caro. Eu falava, gente, vocês sabem quanto que é uma formação com a Jerusa? Exato. Vocês sabem quanto que é uma formação com o Renato Irineu? E não é só a Jerusa, né, como eu dei de exemplo. Vocês sabem quanto que é uma formação com a Bruna? Então, assim, todos os profissionais que estão ali, eles estão levando para vocês uma bagagem, um conhecimento, que o valor que você está pagando não é nem 1% do valor. Você está pagando um valor simbólico por todo o conhecimento que você vai adquirir ali no dia. Então, isso, ele equivale a muito mais. Você não está pagando ali, vou ali para ver só fulano. Não, além de você estar pagando para você viver uma experiência, você vai ganhar conhecimento para você poder crescer profissionalmente e em conhecimento também. Exatamente. Na técnica, em tudo, porque às vezes você tá ali com a cabeça fechada na sua técnica, no seu jeito de trabalhar, mas você olhando outra profissional trabalhando, que algo que pode vir a te ajudar na mesa para te adiantar, isso pode ser uma chave para você melhorar. Então, quando você vai para um evento desse, você tem que ter o entendimento que você vai estar ali aberta, disposta para aprender, para ter um conhecimento diferente.
elas vão estar agregando valor também para a vida profissional e pessoal. Porque ali tem gente que saiu transformada de lá. Transformada de lá. Então foi algo imensurável. Foi maravilhoso mesmo. Nem eu acreditei que foi algo... Cena dos próximos capítulos. Calma, vamos com calma. Mas quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus, eu não quero nunca mais mexer com isso. É porque eu sou muito desesperada, gente. Eu sou 8, eu sou 80. Então, assim, eu saí desesperada de lá. Mas vai ter próximos. Não, foi maravilhoso. Eu acho que seria ruim demais você dizer, não quero mais. Porque foi muito bom. Então, assim, se o primeiro você conseguiu isso, imagine os próximos. E eu já tô pensando numa experiência. Isso aí. É assim, porque quando eu aceitei a fazer o evento, eu já pensei assim, o que eu vou proporcionar para essas pessoas? Porque não adianta eu só botar pessoas ali para ensinar e tchau, acabou. Não, eu quero que elas vivam experiências. E aí agora eu já quero colocar algo diferente. Lógico que eu quero algo igual ao Expert, né? Porém, algo agora... porque agora... diferente, sabe? Acaba que você tem uma grande responsabilidade de manter e superar o primeiro. Porque eu não posso fazer se algo primeiro pior foi que o primeiro. Porque se o primeiro foi daquele nível, você não tem mais essa opção, né? Do primeiro degrau. Você tem que ir do quinto degrau pra cima. Esse é meu medo. Aí vai de novo eu voltando lá atrás. Esse é meu medo. Será que eu consigo? Aí eu fico assim, sabe? Mas meu marido já falou, todo mundo fica, não, Priscila, se você conseguiu é daquele que você não sabia de nada. Imagina agora que você já tem experiência. Exatamente. Então, assim, vamos ver o que vai ser, vamos ver. Meu Deus do céu, né? Eu gosto nem de começar a pensar que a minha cabeça ela é a mil, né? Eu já começo a pensar, eu começo a fazer um monte de coisa, meu Deus. Mas vai ser algo também... Pretendo fazer algo também muito legal, muito legal. Porque não é só fazer um evento, é passar, né, conhecimento, criar conexão com as pessoas, fazer algo, né, para a pessoa realmente estar ali por um propósito. Porque não adianta. E fora que, assim, o network que você proporcionou ali com aquelas milhares de meninas, né, centenas de meninas, na verdade, não tem explicação. Porque eu, por exemplo, eu conversei uns 20 minutos com uma profissional ali que, cara, no final eu pensei assim, eu vou chamar ela pro podcast. Se ela tá me contando essa história aqui, meu Deus do céu. Aí eu dei um jeito de conseguir o número dela, porque eu não tinha, né? Claro que eu só conversei com ela ali um pouquinho. Aí eu falei assim... Eu quero te fazer um convite. Fala, Jéssica, o que foi? Não sei o que. Eu falei, eu quero bem te chamar pro podcast. Meu Deus, você tá falando sério. Tá vendo? Proporcionou algo pra pessoa. Eu falei, cara, através do pouquinho que eu tive ali com você e que você me contou a sua história, cara, eu tenho certeza que outras profissionais precisam ouvir isso. E isso é muito legal. Porque não é... Não é... algumas pessoas acham assim, porque só vai quem tem nome já. Não, é porque eu amo histórias. E aí eu acredito aquilo que você falou da conexão. Porque às vezes quem tá aqui ouvindo ou assistindo agora o nosso podcast... Cara, vai se identificar com você nem que seja 10 minutos de alguma coisa que você falou. Alguma parte, alguma fase, algum momento da vida. Exatamente, e que possa estar passando também. Imagina que tem uma mulher grávida, por exemplo, que não precisa ser nova, né? Mas que esteja no momento de gravidez sem saber o que fazer da vida. Verdade, então, isso é verdade mesmo. São situações de... que nem eu falei, eu penso tudo na vida, né? Eu penso num todo. Não sou a desesperada de pensar na minha vida, que nem estava falando aí, que você já quer tudo pra ontem. Eu sou desesperada. Não, mas eu penso... Não sei porquê também, mas eu penso em cada detalhe pra outras pessoas, sabe? Sim. É meio estranho isso, que às vezes eu me acho de doida. Que eu fico... Por que isso? Mas eu tenho esse detalhe, assim, que eu acho que... pra você estar na vida da pessoa, tem que fazer uma diferença. Porque você não vai... Qual seria o seu propósito ali? Então tem que vir, tem que fazer algumas coisas. Qual foi a diferença que a pessoa entrou na minha vida pra passar minha roupa que eu não gosto? Fez a diferença.
Por um mínimo detalhe, ela fez a diferença. Isso aí, ela fez a diferença. Agora, já sabemos o futuro do Expertnês. Se preparem que se você não participou desse Expertnês que estamos contando aqui, se prepare, porque haverá o próximo. Calma lá, Brasil. Ou não, né? Calma Ou lá. melhor. Vai vir algo repaginado. Tá vendo? Calma, Brasil. Se acalma. Mas, futuro, Pri, o que você sonha, almeja pro futuro, além do Expert, além dessa nova transformação do Expert? Menino, então, olha, A Priscila faz planos, assim, quero estar assim daqui a 5 anos, quero estar assim daqui a 1 ano, ou não, ou vive. Não, eu sou muito de viver. Não sou muito de fazer planos, mas é óbvio que todo mundo tem, almeja algo, conquistas maiores futuramente, né? Eu pretendo, sim, ter, né, algo, como que eu vou poder falar assim? Eu pretendo daqui uns anos ter um espaço maior, ter uma equipe, eu poder gerenciar uma equipe maior, poder levar o meu nome a um nível muito mais alto. Eu pretendo ficar conhecida, né, internacionalmente. Meu sonho, sonhar não custa nada, mas eu sonho vale a mesmo pena sonhar. Em dar curso fora, ser alguém, sabe? Sair aqui do meu casulozinho, porque eu era assim. A partir do Expert que eu vi algo, né, que eu posso proporcionar para várias pessoas. Então, a partir daí que eu comecei a ver que eu consigo, que eu posso, se eu correr atrás, mas eu tenho sim sonhos, mas eu sou muito de viver hoje, sabe? Eu sou assim, como eu te falei lá atrás, eu sou 880. Eu sou muito de viver hoje e corro atrás para conseguir algo melhor no meu futuro. Mas é óbvio que a gente tem sonhos de conquistar, tenho sonhos de ir para fora, tenho o sonho de ser alguém, ter um espaço maior, ter uma equipe, gerenciar uma equipe, de eu poder falar que eu consegui treinar toda a minha equipe, que toda a minha equipe tenha um sucesso através de mim, não só a equipe, como também as minhas alunas. Vou focar agora muito em cursos, porque eu tinha um pouco de receio não de dar curso, porque eu sempre dei curso, mas para turmas grandes, poder fazer um treinamento melhor. Então, eu sonho com isso, sabe? Em poder melhorar isso daí. E o evento, o Expert, me abriu muitas portas. E abriu muito a minha mente também. Porque nem eu confiava no meu potencial. Eu vi que eu posso fazer algo grandioso e ao mesmo tempo que vá, como é que eu vou falar? Que vá me dar um retorno como é que eu falo? Um retorno mesmo pessoal, por poder proporcionar para as meninas, e um retorno profissional, pessoal e profissional. Porque eu fazendo tudo isso, eu sei que eu estou crescendo na minha profissão, sendo que eu estava ali presa no meu casulo, achando que era só aquilo, sabe? E hoje não, eu vejo que o mundo das unhas, ele tem um leque de extensões, a gente tem que abrir para isso. Eu acho que o meu momento de estar ali só no atendimento já passou, acho que eu almejo algo maior, sabe? Pra minha vida. Seria isso. Maravilhoso. Agora estamos acabando. Tão bom ficar aqui conversando. E eu tava nervosa no início, agora eu já falei até demais, que eu acho que eu falei demais. É assim mesmo, é normal. Se você estivesse dentro de um mundo que só existisse nail designer, não existe outro tipo de pessoa, só tem essa profissão, só existem mulheres, homens, todos eles são da profissão de fazer alongamentos, fazer unha, 8 bilhões de pessoas, e você tem a oportunidade de falar para essas 8 milhões de pessoas o que você falaria? Então, o que eu falaria? Quando no início eu não desisti,
peço que vocês também não desistam. Não é porque uma pessoa chega ali para te desmotivar, para te desmerecer, para te diminuir, não pegue isso como uma bagagem para você desistir dos seus sonhos. Pegue isso para você como um motivo para alavancar toda a sua vontade e força para você poder ser alguém melhor na vida. Porque quando lá no início, se eu tivesse desistido, tanto da minha vida profissional, como na minha vida pessoal, como nos meus sonhos, porque vocês viram que tudo foi muito difícil, nada a gente consegue fácil. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu nem estaria aqui, né? Dando essa entrevista para vocês. Então, não desistam mesmo dos seus sonhos. Confie que tudo pode dar certo. Basta você querer e correr atrás. Isso aí. Nada de entrevista, gente. É só uma conversa, um bate-papo bem básico. Então agora, quem não te conhece, tá te conhecendo agora no YouTube, no Spotify, seja onde tiver, suas redes sociais. Então, meu arroba no Instagram é Priscila Camponês. Estou no mercado há 10 anos, faço unha há mais de 10 anos, sou instrutora e parceira oficial Volia. Então já sigam lá e não deixem de seguir. Isso mesmo. E você já sabe, Instagram Jessy Chaves Unha. Lindo, maravilhoso, corre lá, porque lá tem todas as informações. Nos meus stories você pode me seguir, porque uma hora você vai me ver linda e bela, outra hora você vai me ver descabelada e tá tudo bem, não tenho vergonha disso. Mas vai ser nesse momento que você vai se apaixonar pela Jessy aqui. E se você está assistindo e não foi lá, apertou o sininho pra ficar ciente das notificações e nem se inscreveu no canal, para de palhaçada, porque eu não sou nenhuma safada de estar aqui esse tempo inteiro e você não fazer esse carinho pela nossa amiga aqui. Então vamos com tudo e até a próxima. Um beijo!